fazendo uma comparação com a caminhada, com a marcha do crente, né? Aleluia. Ele diz o seguinte: é como um barco, né? Um barco tem 2 remos. Aleluia. Um remo é a oração, o outro remo, a palavra. Glórias a Deus. Então são os 2 remos que fazem o barco, aleluia, atravessar esse mar com rapidez. Glórias a Deus. Enquanto isso, nós vamos louvando a Deus. Então, rema com a oração, outro remo com a palavra, e dando glória a Deus. Aleluia. É assim que o crente navega, né? Neste mundo terrível. Glória a Deus. Esse mundo, meus queridos irmãos, que diz a palavra do Senhor, vai de mal a pior. Aleluia. E só não está pior porque há uma luz que ilumina as trevas desse mundo. E essa luz é o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. E a igreja que reflete a luz de Cristo nesse mundo, aí Jesus disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então, meus queridos irmãos, enquanto a igreja estiver aqui na terra, aleluia, refletindo, né, a luz de Deus, aleluia. Por isso a palavra do Senhor diz: se andar na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Glória a Deus, aleluia. Mas enquanto a igreja está aqui na terra, irmão, esse mundo não vai sucumbir, vai de mal a pior. Glória a Deus, porque sabemos que assim caminha a humanidade, né? De mal a pior. Glória a Deus. Temos a condição, de 100 anos atrás, temos hoje, nós vemos que a igreja, que a humanidade, né, melhor dizendo, só piorou. Glória a Deus. Mas aquele que segue a Jesus Cristo, meus queridos irmãos, diz a palavra do Senhor, aleluia, que nós temos garantia de passarmos, aleluia, por esta vida, aleluia, conduzidos por Ele e entrarmos na vida eterna. Glória a Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Isso é maravilhoso. Aí se diz a palavra do Senhor, meus queridos irmãos, lá em Atos 2, quando aconteceu a primeira pregação, né? Podemos assim dizer, a primeira manifestação da palavra pregada, né, nesta terra. Glórias a Deus. E foi através de Pedro. Falamos isso porque nosso Senhor Jesus Cristo inaugurou a sua igreja, identificou, né? Aleluia, estabeleceu a igreja aqui na terra no dia de Pentecostes. Glória a Jesus. Quando ele disse: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Glória a Deus. Ele falou acerca dos sinais que seguiriam, né, aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão nova língua, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Louvado seja Deus. Aleluia. E assim, irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, quando subiu ao céu, disse para os seus discípulos: mas ficai em Jerusalém, até do alto ser revestido de poder. A ordem já estava dada, mas que eles aguardassem esse sinal. Aleluia. É como alguém que constrói um grande prédio, né? Aleluia. Pega ali o habite e tudo, mas tem o dia da inauguração, né? Glória a Deus. Aí depois da festa, que geralmente faz assim, né, uma cerimônia qualquer, e ali está inaugurado o prédio, né, ou uma instituição, um galpão, uma coisa. Aleluia. Depois da festa, né, de inauguração, ali está estabelecido, né, o começo, né, da utilização. Glória a Deus. Assim também foi a igreja. Quando, no dia de Pentecostes, a palavra sobre diz que Deus derramou do seu Espírito sobre todos que ali estavam, não só sobre aqueles que ali estavam, mas sobre toda a terra. Glória a Deus. Cumprindo-se o que disse o Senhor através do profeta Joel, também no capítulo 2, eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne.
Aleluia. Logicamente, entendemos sobre todos aqueles que creem, todos aqueles que recebem, todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador. E naquele dia, irmãos, quando houve ali no cenáculo, o derramamento do Espírito Santo, todos falaram em línguas, aleluia, era visível, línguas repartidas como de fogo. A multidão que estava ali perto veio correndo, para ver o que estava acontecendo. Diz a palavra do Senhor, meus queridos irmãos, aleluia, que se juntou cerca de mais de 3.000 pessoas. Foi juntando. E Pedro se levantou, irmãos, e começou a anunciar o que estava ali acontecendo. Diz a palavra do Senhor, e Pedro, tomando a palavra, disse: isso que vocês estão vendo nada mais é do que um cumprimento, aleluia, da promessa do Senhor, que está lá em Joel no capítulo 2, diz que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a família. E Pedro começa a falar, meus queridos irmãos, de Jesus Cristo, aquele que, aleluia, veio a este mundo, Filho de Deus, falou acerca da salvação em Cristo Jesus, da sua obra, do seu sofrimento, sua morte, sua ressurreição. E aqui Pedro, meus queridos irmãos, começa, aleluia, nós encontramos no capítulo de número 2, Pedro, aleluia, fazendo o discurso, toda aquela mensagem explicativa, aleluia. E a palavra do Senhor diz que aquela multidão, meus queridos irmãos, ouvindo aquela palavra, se converteram ao Senhor. Cerca de 3.000 almas aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. Aleluia. Uma mensagem, meus queridos irmãos, que a palavra nos diz que eles compungiram o seu coração. Aleluia. Por quê? Porque a palavra de Deus, meus queridos irmãos, quando o homem abre o coração para ouvir a palavra transforma. A palavra faz a diferença. Aleluia. O Espírito de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus. Assim aconteceu com aquele eunuco, aleluia, que era o tesoureiro da rainha Candace da Etiópia, que foi a Jerusalém participar da Páscoa, e na volta ele vinha, aleluia, por uma estrada chamada Estrada de Gaza, aleluia, que é naquela região que hoje se conhece, como faixa de Gaza. Naquela época não tinha isso, era um lugar deserto. Aleluia. Esse homem na sua caravana voltando para a Etiópia, mas deixa que Deus já tinha falado com Filipe lá em Samaria, aleluia, que ele descesse a estrada de Gaza, que estava deserta, aleluia. E a palavra diz que Filipe desceu, aleluia. Chegou ali na beira daquele caminho, quando viu uma caravana, e Deus falou com Filipe que ele corresse atrás daquela caravana e perguntasse para aquele que ali estava, aleluia, entendes o que lê? Por quê? Porque aquele homem, meus queridos irmãos, estava lendo a Bíblia, glórias a Deus. E ele disse: olha, estou lendo aqui o profeta Isaías, mas não estou entendendo. Esse homem, Isaías, estava falando de si mesmo, estava falando de outro, mas exatamente a passagem que falava de Jesus. E ali, meus queridos irmãos, Filipe começou a explicar para aquele homem, aleluia, as Escrituras. E ele também aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Deus, aleluia. Aleluia. E a palavra nos diz que o eunuco não perdeu tempo, não. Porque o crente, irmão, aleluia, não pode ficar perdendo tempo, não. Não, ele disse: não, eu creio. Tem ali uma água, ali um rio, ali me batiza. E Filipe disse: é isso? Você crê? Creio. E desceram ali daquela carruagem e batizou. O eunuco foi batizado por Filipe. Glórias a Deus. Quando Filipe colocou na água o eunuco, e o eunuco saiu da água, o eunuco pensou em agradecer. Cadê Filipe? A Bíblia diz que Deus o arrebatou e levou lá para Azoto. E olha que era bem longe, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Viagem de primeira classe, aleluia, porque o nosso Deus é aquele, aleluia, que faz a diferença. Levou Filipe para lá. Glórias a Deus. Filipe até levanta, já estou aqui, e pensa que Filipe chegou lá, e eu creio que ele não ficou tirando férias, nem passeando, não.
Eu vim aqui para pregar o Evangelho. E assim como fez com o eunuco, deve ter pregado, né, para aquela multidão de gente que havia naquela cidade. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, a pregação do Evangelho começou ali com Pedro. E Pedro começou a anunciar. Aquela multidão, cerca de 3.000 pessoas, né, ouvindo aquela mensagem e aceitaram Jesus como seu Salvador. Mas a palavra nos diz, meus queridos irmãos, que logo após a mensagem, depois que aquela turma que havia ali, cerca de 3.000 pessoas, aceitaram Jesus, eles ficaram, e agora o que a gente vai fazer? Glória a Deus. Não basta apenas aceitar Jesus, tem que continuar caminhando com Ele. Louvado seja Deus. Não adianta fazer como aquele jovem rico que reconheceu que Jesus era mestre, vindo de Deus, né? E chamou Jesus de bom mestre. E Jesus disse: por que me chamas bom? Só existe um que é bom, que é Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Você chamou Jesus de bom porque já estava reconhecendo que ele era o filho de Deus, né, irmão? Glória a Deus. Bom mestre. Jesus disse: não há outro bom a não ser Deus. Ele disse: Senhor, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Jesus disse: eu cumpro os mandamentos. Então, mas eu já cumpro tudo. Desde a minha meninice. Jesus olhou para ele, Jesus conhece tudo, porque a Jesus ninguém engana, amém, irmão? Glória a Deus. E Jesus olhou para ele e disse: olha, tudo bem, você cumpre os mandamentos, mas só te falta uma coisa. Vende o que tens, dá aos pobres e segue. A Bíblia diz, irmão, na mesma hora, ele ficou triste, virou as costas e foi embora, sabe por quê? A Bíblia diz que é porque ele tinha muitos bens. Então, na verdade, irmão, ele não cumpria os 10 mandamentos, ele cumpria 9. Porque o primeiro mandamento diz o quê? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, né? De todo o seu coração, de toda a sua alma. Então, faltava uma coisa realmente, que é colocar Deus acima de tudo. As riquezas falavam mais alto, as coisas dessa terra, os prazeres, né? Aleluia, as posses, falavam mais alto no coração dele. Apesar dele cumprir os mandamentos, mas esqueceu do primeiro: amar Deus sobre todas as coisas. Nós vemos o caso de Jó. Jó perdeu tudo, irmão. Aleluia. E o que aconteceu? Em 24 horas, o homem mais rico do Oriente ficou mais pobre. Em 24 horas. E o que ele fez? Reclamou, murmurou? Não, ele disse: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E Deus fez o quê? Devolveu a Jó o dobro de tudo aquilo que ele tinha. O que, meus queridos irmãos? Deus nos prova. Isso é uma grande verdade. Muitas vezes Deus prova. Às vezes a prova é de um jeito, outra de outro jeito. Deus tem a sua maneira de nos provar. Glórias a Deus. Mas uma coisa é certa, meus queridos irmãos: depois que Ele nos prova, aleluia, Ele nos aprova, aí a bênção é dobrada. Glórias a Deus, aleluia. Porque a Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, aquela multidão quis saber. Nós aceitamos Jesus, e agora o que faremos, irmãos varões? Aleluia. E Pedro, tomando a palavra, falou 4 coisas importantes que aquela multidão, aqueles novos convertidos, deveriam observar. Primeira coisa, ele disse, versículo de número 38, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós. Glórias a Deus. A primeira coisa, arrependei-vos. Porque o arrependimento, meus queridos irmãos, aleluia, é a garantia de perdão da parte de Deus. João Batista começou pregando, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Quando nosso Senhor Jesus Cristo começou a pregar, a primeira mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo era: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. O arrependimento. O arrependimento, meus queridos irmãos, aleluia, é aquele sentimento que vem ao coração do homem quando ele, aleluia, primeiramente analisa, a sua situação. Como disse o copeiro mor de Faraó, aleluia, dos meus pecados me lembro